Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária neste canal. No vídeo de hoje falarei sobre o livro Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Meu primeiro contato com o autor e valeu muito a pena, eu gostei demais da obra. Estamos falando de um livro extremamente chocante, pesado, impactante, que trata sobre temas polêmicos, no entanto que é bem real, embora seja um livro ficcional, é uma história possível, é uma história que eventualmente nós vemos acontecendo de forma similares, né? Então nós vemos acontecimentos parecidos sendo noticiados na imprensa. É um livro que trata muito a questão da psicologia. Então, por exemplo, quanto que traumas em determinada época são projetados e causam impacto no presente. Então isso também é trazido dentro da obra. Pelo menos para mim, isso foi muito chamativo, me impactou bastante, inclusive. E também tem ali algumas pitadinhas de crítica à classe média alta brasileira, pelo menos durante a minha leitura eu senti isso. Não sei se foi o propósito do Rafael Montes, mas eu senti isso. Então, por que eu falo dessas críticas? Porque os protagonistas eles pertencem à classe média alta brasileira e os temas que eles debatem, as conversas que eles têm são fúteis, são bem diferentes das conversas cotidianas dentro da periferia, por exemplo. Então, isso é tratado dentro da obra também, certo? Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, eu vou falar brevemente sobre o autor, que é o Rafael Montes, é o autor brasileiro. E isso é muito bacana porque, por exemplo, a história vai se passar no Rio de Janeiro. Então, são histórias que vão sendo próximas de nós. Então é uma história que, apesar de ser de uma classe média alta, apesar de ser ficcional, apesar de ser um ponto fora da curva, porque embora eu disse que foi palpável a história, é possível, é uma história de fato extrema, é algo muito chocante dentro da obra. Então, embora tenha esses pontos, mesmo assim nós conseguimos nos conectar a ela, pela proximidade do autor. É um autor novo, ele tem apenas 34 anos, ele nasceu em 1990. E mesmo sendo tão novo, com uma carreira tão curta, com algumas aspas, ele tem alguns livros publicados, como por exemplo Suicidas, Jantar Secreto, que é uma das obras que eu mais vejo pessoal lendo dele, Dias Perfeitos, também é bem conhecido dele, O Vilarejo, Bom Dia Verônica, que inclusive virou série audiovisual, Uma Mulher no Escuro, e o que eu citei agora, que inclusive foi o último, ele publicou esse aqui em 2024. E vamos lá, agora sim falar sobre este livro aqui. Uma Família Feliz. Pelo título nós já conseguimos visualizar a família ideal, aquela família de propaganda de TV, que antigamente aparecia nos comerciais de margarina, coisas desse tipo. Então, é o que nós vamos ter dentro dessa história, exceto por um ponto, e um ponto que chega a nós de imediato, já aparece no começo. Porque esse livro ele começa pelo final. Esse livro ele não vai começar do início e vai ir crescendo e contando a história até chegar no ápice. Não. Nós começamos pelo ápice. Então o primeiro capítulo do livro é o capítulo número 30, que é o último capítulo da obra. Então nós começamos do capítulo 30 e nós já descobrimos o desfecho da história. Então o final nós já sabemos qual é. Só que o final ele é extremo. Ele é uma tragédia. Acontece algo extremamente pesado, extremamente chocante. E a protagonista do livro, ela é a responsável pelo que acontece. E não é uma coisinha qualquer. Então, nós vamos passar o livro inteiro tentando compreender o que aconteceu. Porque não é natural, não faz sentido, não se encaixa. Durante a maior parte da obra nós vamos lendo e vamos pensando, poxa, tá tudo caminhando tão bem. Como isso vai descambar para esse nível todo, sabe? Então é algo bem chamativo e nós ficamos presos ao capítulo 30 desde o começo da história até chegar nele e termos as respostas das perguntas, que são muitas, muitas e muitas perguntas vão aparecendo durante o livro, somos bombardeados a todo instante pelos questionamentos, né? E aí alguns vão sendo entregues, outros vão ficando por mais tempo ali presos, como por exemplo a principal pergunta, né, que é o que levou a pessoa a fazer o que ela faz, no caso, o que levou Eva a fazer o que ela fez, essa pergunta ela será respondida no final. Mas outras perguntas, como por exemplo, por que a Eva é como é, o que aconteceu na vida dela para torná-la assim, e isso vai sendo respondido um pouco antes.
Então, basicamente é isso. Nós começamos o livro com uma grande tragédia, e aí nós vamos, após concluirmos a leitura do capítulo 30, começarmos no capítulo 1. O livro ele é composto da seguinte forma. A história vai começar lá, 3 meses antes da tragédia. Depois passam alguns capítulos, 1 mês antes das tragédias. Então percebam que vai rolar uma contagem regressiva para o desfecho, que é o capítulo 30. E aí sim nós vamos conhecer a história dos personagens do livro, né? Que no caso é a Eva, que é uma mulher de uma família ideal, né? Ela é casada com o Vicente, que é um advogado bem sucedido e que está em ascensão profissional. Então, embora ele já tenha uma renda muito boa, ele está prestes a ser promovido e isso vai colocar eles num patamar ainda superior. Mas ainda assim eles já vivem num condomínio de luxo no Rio de Janeiro, ele já tem os carros dele, tem filhas que estudam em colégio bom, eles têm um casal de gêmeas. Ou melhor, o Vicente tem um casal de gêmeas. Já Eva não tem. Então, automaticamente, as crianças não são filhas de Eva. E esse é um quase spoiler, mas não é spoiler tão impactante para a história, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou tentar não entregar nada importante demais. Mas a Eva, ela não tem filhos, o Vicente tem. E automaticamente nós já começamos a fazer perguntas, por exemplo, poxa, tá, mas cadê a mãe das crianças? O que aconteceu com ela? As crianças, as duas menininhas, elas gostam de Eva, mas o quanto? E o quanto que Eva gosta delas? Será que é uma relação 100% amorosa ou não? Haja visto que a Eva é uma pessoa que claramente tem algumas questões psicológicas a serem pensadas. A Eva, ela é uma pessoa, e aí eu falei, né, da questão da psicologia dentro da obra, né? Ela é uma pessoa bem comum, inclusive, tá? Ela é uma pessoa com problemas de segurança, né? Então ela não é uma pessoa segura, confiante. Ela é uma pessoa com uma necessidade absurda de ser aceita. Então muitas vezes ela tá conversando com alguém e ela tá achando que a pessoa tá completamente errada, mas ela tá lá balançando a cabeça. Só pra, tipo, preservar a amizade e evitar conflitos. Ela é uma pessoa que se submete a basicamente tudo, enfim. Ela é uma pessoa que simplesmente quer ser aceita. É o principal foco da Eva. Ela quer ser aceita pelos seus amigos, ela quer ser aceita pelo seu esposo, pelas crianças que não são filhas biológicas dela. Ela quer ser aceita por todos. E a história vai se passando. Até que acontece algo muito bacana que vai melhorar ainda mais a vida do casal, que é o seguinte, eles descobrem que eles terão um filho deles. A Eva está grávida. Ela terá um bebê. Salvo engano, o bebê que se chamará Lucas. Isso é a cereja do bolo. Porque essa criança vai realizar um desejo intrínseco da Eva, que era o desejo de ser mãe. Como eu disse, o casal, eles cuidam de um casal de gêmeas. Mas ela em si não é mãe. Então, ter esse filho agora vai realizar esse desejo dela. E um desejo que, inclusive, ela já projetava até na sua carreira. A Eva, ela tinha uma profissão, ela trabalhava na criação de bebês reborns. Eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas basicamente as pessoas chegavam até ela e encomendavam um bebê ali com características específicas. Então, eu quero um bebê, sei lá, com cabelo de tal cor, cor de pele assim, olhos puxados ou não, cabelo com determinadas características. E aí ela ia lá e fazia um molde bem realista, fazia um bebezinho ali com todas as características que a pessoa estava pedindo e entregava para essas pessoas, certo? Então é uma profissão que eu nem sabia, conhecia, mas eu pesquisei e esses bebês existem, inclusive aqui na capa podemos considerar que é um bebê desses, certo? Então é um ponto bem importante para a história. E aí, beleza, vamos ir acompanhando todo o processo dela de gestação dessa criança, nós vamos vendo a relação dela com o Vicente, que no primeiro momento é muito boa, até que de fato chega uma hora que o bebê nasce, e aí nós já temos contato com algo muito chocante, que é o seguinte: durante toda a gestação, nós vemos a Eva conversando com as amigas dela que já são mãe e falando: nossa, é tão bom quando você tiver essa sensação, você vai se apaixonar, você vai se encantar, vai ser uma sensação completamente diferente de todas as outras que você sentiu. E ela acredita muito nisso. Mas aí nós chegamos na página 67 e eu quero compartilhar um trecho com vocês.
Vicente chora muito quando o médico se aproxima com o bebê e o deita no meu colo com delicadeza. Olho para a criança que acaba de sair de mim e penso em todas as coisas que me contaram sobre esse instante. Quando tiver seu bebê nos braços pela primeira vez, você vai sentir algo que nunca sentiu. Vai entender tudo. Vai descobrir uma nova forma de amor. Não sinto nada. Charfundo minhas sensações. Tento buscar em camadas mais profundas sobre a dor, a ansiedade e tensão. E o alívio que borbulha em mim. Nada, nada. Estudo cada detalhe de seu rostinho, as linhas na testa, o nariz delicado, as manchas vermelhas nas pernas e no pescoço. Começo a pensar qual molde seria perfeito para ver um reborn no meu filho. Meu filho. É a primeira vez que digo isso. Mesmo mentalmente, Vicente já voltou ao celular para registrar nosso encontro. Ao ver que estou sendo filmada, começo a atuar como se estivesse na TV. Beijo a cabeça de Lucas, que continua a espernear, e me esforço para fazer a coisa certa. Ofereço meu seio direito, tento encaixar o bico em sua boquinha, porém ele move a cabeça molenga. Agita os bracinhos, aperta os lábios, desvia o olhar para a câmera, constrangida. Desliga, amor. Aqui nós já vemos algumas das características que tem antigamente, né? Então, por exemplo, a questão da Eva querer ser aceita, tá? Então, aqui é presente, né? Ela fazendo um cenário ali para a câmera. Então, é muito presente de fato. E também aqui algo novo acontece, que é o seguinte: a mulher que é a causadora de uma tragédia, ela teve um filho e ela não sentiu a emoção genuína de uma mãe ao gerar uma vida. E assim, é normal, tá? Existem acontecimentos assim, existem, por exemplo, a tal da depressão pós-parto, existem várias coisas nesse sentido, tá? Eu não estou julgando. Mas quando nós linkamos isso com o que acontece no começo, nós já começamos a olhar para Eva e falar, poxa, ela é uma pessoa um pouco fria. Nós pensamos isso, de alguma forma, pelo menos eu pensei. E aí surge de fato essa dificuldade na vida dela de fato sentir esse sentimento. Você vê que ela descreveu que ela procurou dentro de si, dentro do seu subconsciente, de qualquer forma encontrar ali um sentimento diferente, ela não encontrou. E a história vai continuar a partir daí. Eles vão sair, vão voltar para suas vidas normais. A Eva, ela, de fato, ela vai passar ali por um momento pós-parto bem difícil. Ela não vai se sentir bem, ela vai ter muita dificuldade para reencontrar a sua vida padrão, para voltar a trabalhar. Então, tudo isso vai ser um desafio para ela, até que começam a acontecer coisas. E aí eu já estou chegando no fim da resenha, mas não estou nem na metade do livro. O livro tem muitas coisas daqui em diante, mas eu não vou me aprofundar, porque senão vou estragar a experiência de vocês. Mas a partir daí vão acontecer algumas coisas como, por exemplo, o bebê em determinado momento vai aparecer com alguns hematomas. Um hematoma de uma ferida bem séria. E aí nós ficamos tentando entender o que aconteceu, e o Vicente, que é o pai da criança, também, e a própria Eva também. Por quê? Porque a Eva, ela começa a ter uns lapsos de memória. Então ela, por exemplo, tá ali fazendo o seu bebê reborn, e aí do nada ela apaga, e quando acorda, ela está em outro lugar, o filho não está com ela, ela está fazendo uma outra coisa, entende? Então, tipo, ela se desliga por alguns momentos ali. E aí nós acabamos tendo até lacunas na mente dela mesmo. E aí cada vez menos a Eva é confiável para o leitor. Por quê? Porque ela é uma pessoa, em alguns aspectos, fria, uma pessoa que sempre está ali querendo ser aceita. Ela é uma pessoa que no começo da história já fez alguma coisa que no mínimo é chocante. Então são vários aspectos que vão fazendo com que nós tenhamos uma antipatia em relação a Eva, em alguns aspectos. Mas ao mesmo tempo, depois nós vamos conseguindo compreendê-la, porque nós vamos começando a voltar para o passado dela e entender as origens da Eva, que são origens bem diferentes do Vicente, que é o esposo, o advogado bem-sucedido, de uma família nobre. A Eva, ela não é desse grupo. A Eva, ela vem de uma situação financeira bem abaixo da dele, e mais do que isso, ela teve muitos problemas na sua infância de relação interpessoal com a mãe. Ela era humilhada, ela era agredida, a mãe dela tinha problemas com bebida. Então nós vemos tudo isso acontecendo. E isso é muito importante dentro da história, mas eu vou parar por aqui. E por que eu trouxe essa informação? Porque lembra que eu falei que o livro traz muita questão da psicologia dentro da obra? Isso é algo muito importante. Nós vemos que vários traumas do passado reverberam no presente da Eva. Então, por exemplo,
essa questão de ter dificuldade de entender a maternidade é reflexo do que aconteceu entre ela e a mãe dela. A mãe dela não tinha uma boa relação com a filha. E aí, durante toda a gestação, a Eva ficou com aquilo na cabeça. Eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser melhor do que a minha mãe foi para mim. E aí, quando a criança nasce, ao não sentir isso, ela se cobra muito. Porque ela não quer ser o que ela teve. Sabe? Ela não quer ser para o Lucas o que a mãe dela foi para ela. Então nós vamos vendo esses links do passado com o presente, as coisas se complementando, e aí sim nós vamos caminhar para entender os acontecimentos, novas coisas extremamente relevantes vão acontecer, tá? Então mais pessoas vão ser feridas. Quem é a pessoa que está ferindo? Será que é a Eva? Será que não é? Não sei. Vocês só saberão lendo esta obra aqui, que assim, vale muito, muito a pena. É um livro de 350 páginas. Eu não sou o leitor mais ávido aqui do YouTube, tá? Eu não sou a pessoa que lê no ritmo mais frenético. Tem muitas pessoas ali que leem 100, 110 livros por ano. Eu não leio isso, eu leio meus 30 livros mais ou menos por ano. E ainda assim, esse livro aqui eu peguei, as 350 páginas dele e foram embora em uma semana. Porque realmente é muito bom. Isso na rotina de trabalho, um montão de coisas, e ainda assim foi uma leitura que foi muito rápida, justamente por ser muito bem escrita e por despertar essas curiosidades. Então, eu estava lendo, aí eu tinha que parar de ler para ir pro trabalho, e aí eu, tipo, na hora do almoço, eu estava ansioso para chegar ali o momento de pegar e ler mais um capítulo para entender o que estava acontecendo. Então, é um livro que nos prende do começo ao fim, tá? Eu deixo a recomendação aqui para vocês da obra. Pretendo ler outros livros do Rafael Montes, eu gostei bastante. Espero que vocês deem uma chance para este livro. E, inclusive, deixem aí um comentário se vocês já leram alguma obra deles, o que vocês pensam. Dentro desse livro aqui, um questionamento também. Alguém que já leu esse livro aqui e assistiu essa resenha. O final do livro ele dá uma resposta sobre o que aconteceu. Vocês acreditam 100% na resposta ou vocês têm dúvida? Porque eu fiquei com um pouquinho de dúvida no final do livro. Para vocês verem. Porque a Eva ela é uma narradora tão questionável que ela lembra muito, e eu falei isso em um vlog que eu gravei aqui, ela lembra muito o Dom Casmurro. Porque o Dom Casmurro, para falar da Capitu, ele se torna uma pessoa pouquíssimo confiável. E a Eva, ela começa a se tornar cada vez menos confiável, tanto pelos problemas que ela tem, quanto também pela questão dos lapsos de memória, enfim, por ter várias atitudes com pouca credibilidade, e em muitos momentos ela desconfia de pessoas que não fazem sentido. Então no final do livro, ela dá a resposta do que aconteceu. Mas eu fiquei com uma sensação ali, tipo, será que realmente é isso? Ou será que é mais um momento sei lá, de loucura dela? Eu não queria usar esse termo, mas é o termo que me vem à mente, com todo respeito. Enfim, mas é isso. Se vocês tiverem essa mesma sensação, deixem aí nos comentários, ou se vocês realmente acreditaram e acham que tudo se encaixa, também deixem. Os comentários ajudam muito no engajamento, o curtir de vocês também ajuda muito, então se vocês puderem dar um like eu agradeço. E é isso, pessoal, um forte abraço, até a próxima, estamos juntos.